O sol poente de Cascais tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio oceano estivesse a sangrar cor para o horizonte. Ana corria pela areia úmida, o coração martelando no peito como o ritmo de uma morna soriana, esquecendo o mundo atrás de si. Para! Não me toques, gritou ela, a voz rouca de pânico e raiva, enquanto o homem a perseguia, os passos dele pesados como o peso de uma traição antiga. Ele era o ex-namorado de Sofia, aquele que jurara lealdade mas traíra com mentiras venenosas, e agora, num surto de ciúme cego, via em Ana a culpada por tudo o que perdera. A praia, outrora refúgio de risos partilhados, tornara-se arena de um confronto que Ana nunca imaginara. O vento salgado chicoteava o cabelo dela e as ondas pareciam sussurrar avisos que ela ignorava, até que tropeçou numa concha afiada, caindo de joelhos na espuma branca. Ele aproximou-se, o punho erguido, e nesse instante, o ar rasgou-se com um grito primal: "Afasta-te dela, seu covarde!" Sofia surgiu do nada, como uma guardiã saída das lendas do mar português, o corpo atlético impulsionado por uma fúria protetora que nem ela própria reconhecia. Com um empurrão violento, ela o derrubou na areia, posicionando-se entre ele e Ana, os olhos flamejando como os faróis de Cabo da Roca. "Se tocas nela, mato-te. Juro pela saudade que nos define." O homem, atordoado, recuou, murmurando imprecações enquanto se afastava para as sombras das dunas, deixando para trás o eco de uma ameaça vazia. Sofia virou-se para Ana, ofegante, as mãos tremendo aos tendelás para ajudá-la a levantar. Os seus olhares cruzaram-se, e ali, sob o céu crepuscular de Cascais, o que fora rompido há meses, uma amizade que Ana julgara perdida para sempre, começou a costurar-se de novo com fios invisíveis de emoção crua. Mas como chegáramos a isto? Como duas almas entrelaçadas pela infância lisboeta, nutridas pelo fado e pelo mar, haviam deixado que o veneno da dúvida as separasse? Tudo começara 2 anos antes, num verão que cheirava a pastéis de nata frescos e a jasmim das varandas de Alfama. Ana e Sofia eram inseparáveis desde os 10 anos, quando se conheceram na escola primária de Belém, perto do mosteiro onde as histórias de navegadores ecoavam como lições de coragem. Ana, filha de um pescador do Tejo, crescera com o sal nas veias e o sonho de ser escritora, tecendo contos inspirados nas saudades das cartas de imigrantes. Sofia, neta de uma fadista de Coimbra que migrara para Lisboa em busca de palco, herdara a voz rouca e o temperamento fogoso, trabalhando como guia turística para sustentar os seus estudos de História da Arte. Elas partilhavam tudo, segredos sussurrados nas noites quentes de Santo António, danças desajeitadas no Arraial de São João e olhares que duravam um segundo a mais, daqueles que aquecem o peito sem palavras. Em Portugal, onde a família é o porto seguro e o amor se veste de discrição, ninguém questionava a profundidade da sua amizade, exceto elas próprias, no silêncio dos corações. O conflito irrompeu como uma tempestade atlântica, imprevisível e devastadora. Sofia conhecera Miguel num festival de fado em Alfama, atraída pelo seu charme superficial e pela promessa de estabilidade que contrastava com a sua vida boêmia. Ele era advogado, filho de uma família de Cascais, com casas de veraneio e conversas sobre vinhos do Douro que faziam Sofia sentir-se elevada. Ana, vendo a amiga mudar, as noites em que Sofia cancelava os passeios pela Baixa para jantares elegantes, sentiu uma pontada que não era só ciúme de amiga. Era algo mais profundo, um amor que ela enterrara sob camadas de negação cultural, onde as mulheres como elas navegavam águas perigosas. "Estás a perder-te nele, Sofia. Ele não te merece", dissera Ana numa noite chuvosa, no café à brasileira, onde o aroma de galão misturava-se ao cheiro de livros velhos. Sofia, ferida pela verdade crua, retrucara: "E tu? Sempre a julgar, como se soubesses o que eu sinto. Talvez eu precise de mais do que as tuas histórias românticas para me aquecer à noite." As palavras feriram como navalhas de ourives alentejano. Dias viraram semanas de silêncio, pontuadas por mensagens não respondidas e olhares desviados em festas de família. Miguel, sentindo o abismo crescer, manipulou a situação com sussurros venenosos: "A tua amiga Ana só quer te isolar, Sofia. Ela tem inveja, sempre teve." E quando descobriu as cartas antigas de Ana, diários onde ela confessava, em versos tímidos, um afeto que transcendia a amizade, ele usou-as como arma, confrontando Sofia com acusações de traição emocional. "Ela ama-te de forma errada. Afasta-te antes que te destrua."
Sofia, dilacerada entre o amor convencional que a sociedade aplaudia e o laço visceral com Ana, escolheu o caminho fácil, o rompimento. Numa carta enviada por correio, e quando as tradições portuguesas de saudades epistolares, escreveu: "A nossa amizade acabou, Ana. Não posso carregar este peso. Viva a tua vida como eu vivo a minha." Ana, ao ler aquelas linhas sob a luz trêmula de uma vela em Lisboa, sentiu o mundo desabar. A traição não era só de Sofia, mas da ilusão de que o seu amor poderia florescer num país de cruzes e procissões, onde o diferente ainda sussurrava medos. Meses passaram em agonia silenciosa. Ana mergulhou no trabalho, escrevendo num pequeno apartamento encheado, rodeada por azulejos que contavam histórias de amores perdidos. Visitava Cascais nos fins de semana, sozinha, caminhando pela boca do inferno, onde as ondas rugiam como o seu luto interior. Sofia, por seu lado, casara-se com Miguel num casamento discreto na capela de São Sebastião, em Cascais, mas o véu de noiva pesava como chumbo. As noites de fado que outrora cantara com paixão tornaram-se ecos vazios, o vinho do Porto amargava na língua. A família, a mãe de Sofia, viúva de um marinheiro, que sempre vira em Ana uma filha adotiva, notava a ausência, mas o estigma social calava as perguntas. Portugal, terra de poetas como Sofia de Melo Brainer, celebrava o amor em versos, mas na vida real, as mulheres como elas dançavam na corda bamba entre tradição e liberdade. O reencontro forçado veio num festival de verão em Cascais, música nas praias, onde o ar vibrava com guitarras portuguesas e vozes que choravam saudades. Ana fora convidada para ler excertos do seu primeiro livro, inspirado na amizade perdida, um romance subtil sobre duas almas separadas pelo mar da dúvida. Sofia, agora organizadora de eventos para a Câmara Local, não pudera evitar o convite. Sentou-se na primeira fila, o coração apertado como um novelo de lã alentejana, vendo Ana subir ao palco improvisado na areia, o microfone na mão trêmula. Esta história é para quem acredita que o fim é definitivo, começou Ana, a voz embargada pelo vento salgado. Mas em Portugal, nada acaba sem uma reviravolta, como o fado que chora e depois ri. Sofia sentiu as lágrimas quentes, recordando as noites em que cantavam juntas estranha forma de vida, a mal e a ecoar nos seus corações jovens. Após a leitura, o destino, ou o mar caprichoso, conspirou. Enquanto Ana assinava livros junto a uma barraca de mariscos, Miguel apareceu, embriagado pelo vinho verde e pelo rancor acumulado. "Tu estragaste tudo, não foi? A minha mulher ainda sonha contigo", cuspiu ele, agarrando o braço dela com força bruta. A multidão, distraída pela música, não notou de imediato. Ana debateu-se, o pânico subindo como a maré alta. Foi então que Sofia, vendo de longe, sentiu o mundo parar. O gesto protetor veio instintivo, como o instinto de uma mãe gaivota a defender o ninho. Ela correu, interpondo-se, e o empurrão que o derrubara na areia não era só raiva, era redenção. "Eu errei, Ana. Errei ao acreditar nas mentiras dele, ao trair o que nós tínhamos. Mas tu és o meu porto, a minha saudade viva." Naquela noite, sentadas num banco de pedra junto à marina de Cascais, com as luzes dos barcos dançando no escuro, as palavras fluíram como o Tejo em maré cheia. Sofia confessou tudo, as dúvidas plantadas por Miguel, o medo de um amor que desafiava as normas da família católica, a solidão que a consumia no casamento. "Eu pensei que o fim da nossa amizade era o preço pela normalidade, mas era só prisão", disse ela, a voz entrecortada. Ana, tocando a mão dela pela primeira vez em meses, sentiu o calor que sempre soubera ser mais que amizade. Em Portugal, amamos com o corpo e a alma, mas às vezes esquecemos que o coração não mente. "Eu esperei por ti, como se espera pelo sol após a neblina de Sintra." O que se seguiu foi uma dança lenta de reconciliação, tecida com elementos da alma portuguesa. Elas voltaram à Alfama para uma noite de fado privado, na casa da mãe de Sofia, onde a avó falecida parecia sussurrar a aprovação das paredes forradas de fotografias em sépia. Ali, entre o cheiro de bacalhau cozido e o som de uma viola solitária, Sofia cantou para Ana, os olhos fechados, gaivota, prometendo voos livres juntas. A família, aos poucos, acolheu a verdade. A mãe de Sofia, com o rosário na mão, abençoou-as com um Deus escreve direito por linhas tortas, e quando a resiliência das mulheres portuguesas que enfrentaram impérios e exílios.
Mas o conflito não se resolvia sem Ceautrau. Miguel, humilhado, tramou uma última traição, espalhou rumores na sociedade fechada de Cascais, pintando Sofia como abandonadora e Ana como sedutora. O escândalo chegou aos ouvidos da comunidade, reacendendo medos antigos, olhares tortos nas missas dominicais, sussurros nas feiras de artesanato. Sofia, confrontada pela família distante que a pressionava a voltar, duvidou por um instante. E se o mundo nos quebrar antes de nos curar? Perguntou a Ana numa manhã chuvosa, junto ao Palácio da Pena, onde as névoas de Sintra espelhavam a confusão interior. Ana, com a força das suas raízes tejuanas, respondeu com um gesto próprio. Levou Sofia à praia do Guincho, onde o vento levava como lobos atlânticos, e ali, de mãos dadas, enfrentaram a tempestade literal e metafórica. Nós somos como estas ondas, Sofia. Viemos e vamos, mas sempre regressamos à praia que nos define. O gesto protetor invertido, Ana defendendo o amor delas contra o julgamento social, selou a reviravolta. Miguel, confrontado com a união inabalável, partiu para Lisboa, deixando para trás um divórcio amargo mas libertador. Os laços restaurados floresceram em humanismo puro, sem pressa de rótulos. Elas compraram uma pequena casa em Cascais, com varanda para o mar e jardim de laranjeiras, onde plantaram mudas de saudade, flores que simbolizavam o amor resiliente. Ana publicou o livro dedicado a Sofia, Ondas de Reencontro, que se tornou um hino discreto às amizades que viram amor, vendido em livrarias de Porto e Coimbra. Sofia, agora livre, guiava tours temáticos sobre mulheres na história portuguesa, de rainhas a poetisas, inspirando outras a navegar em águas semelhantes. No fim, sob o sol eterno de Cascais, elas caminhavam pela praia ao amanhecer, pés na areia fria, mãos entrelaçadas. O mar, testemunha silenciosa, murmurava a aprovação. Em Portugal, onde o fado ensina que a dor é porta para a alegria, o fim de uma amizade tornara-se o começo de um amor eterno, protetor, restaurador, humano. E assim, na terra de Camões, provaram que o coração, como o oceano, não conhece fronteiras. A manhã seguinte ao confronto na praia amanheceu com uma brisa suave que varria as areias de Cascais como um perdão sussurrado. Ana acordou no quarto de hóspedes da casa de Sofia. Ainda não era nossa casa, mas o ar cheirava a possibilidade. O sol filtrava-se pelas cortinas de linho bordado à mão, herança da avó fadista, pintando listras douradas no chão de azulejos pintados com motivos marinhos. Sofia já estava na cozinha, o cabelo despenteado caindo sobre os ombros, preparando um pequeno almoço que era hino à mesa portuguesa. Pão de mafra torrado, queijo da serra, azeitonas pretas reluzentes e café forte, preto como a noite que haviam atravessado. Bom dia, minha guardiã, disse Ana, a voz ainda rouca do choro da véspera, aproximando-se para um abraço hesitante. Sofia virou-se, os olhos verdes brilhando com uma mistura de alívio e medo residual. Bom dia, minha escritora. Dormiste? Eu? Não preguei olho, a pensar em como quase te perdi de novo. Elas sentaram-se à mesa de madeira gasta pelo tempo, olhando para o jardim onde as buganvílias cor-de-rosa trepavam pelas paredes brancas e quando as vilas de Cascais que resistiam ao sal e ao vento. Conversaram um pouco no início, deixando o silêncio preencher os espaços como o vinho em taças vazias. Era um silêncio português, daqueles carregados de emoção não dita, onde os olhos falam mais que as palavras. Ana quebrou o primeiro, traçando o padrão de uma concha na mesa. Ontem. Quando ele me agarrou, pensei que era o fim. Não só da noite, mas de tudo. Lembrei-me da tua carta, Sofia. Aquelas palavras que me cortaram como faca de ourives. Sofia baixou o olhar, as mãos apertando a chávena de café. Eu fui covarde. Miguel envenenou-me a mente com as tuas cartas, aquelas que encontraste no meu armário, escritas em noites de insônia. Ele disse que eras obcecada, que a nossa amizade era ilusão. Mas eu sabia, no fundo, que era amor. Amor que eu negava porque o mundo nos ensina a temer o que não cabe na moldura da família e da igreja. A confissão abriu as comportas. Ana contou como, após o rompimento, vagueara por Lisboa como uma alma penada, visitando os locais que as unira, o Mirador da Graça, onde riam de turistas perdidos, o Mercado da Ribeira, onde provavam figos maduros e sonhavam com viagens ao Algarve. Escrevi o livro para ti, sem o saber.
Cada página era uma carta não enviada, uma saudade que doía como o fado de Maria João Pires. Sofia, tocada, estendeu a mão, os dedos entrelaçando-se num gesto simples mas carregado. E eu casei para fugir. Pensava que o amor dele era seguro, jantares em restaurantes de estrelas Michelin, fins de semana em quintas do Alentejo. Mas era vazio, Ana. Como um pastel de nata sem creme. O dia estendia-se preguiçoso, convidando-as a um passeio pela Marginal de Cascais. Vestiram-se com leveza, Ana num vestido florido que evocava os campos de flores de Monsanto, Sofia em calções e uma camisa de linho que o vento abria como asas. Caminharam pela promenade, passando pelas vivendas Arte Nouveau com jardins de palmeiras, onde o cheiro de pinheiros misturava-se ao iodo do mar. Crianças jogavam à bola na areia e velhos pescadores remendavam redes, contando histórias de sardinhas e sereias. Lembras-te do verão em que viemos aqui com as tuas irmãs? Perguntou Sofia, parando junto uma escultura de ferro forjado representando navegadores. Corríamos até à exaustão e tu inventavas contos sobre piratas lésbicas que conquistavam tesouros escondidos nas grutas. Ana riu, o som leve como gaivotas. Sim, e tu eras a capitã, sempre a proteger a tripulação. Ontem foste isso de novo. Mas a paz era frágil, como o vidro de Murano que se quebra ao menor toque. Ao virar a esquina para a Praia da Conceição, avistaram um grupo de mulheres da paróquia, amigas da mãe de Sofia, com rosários no pulso e olhares afiados como facas de cozinha. Olha quem vem aí, a noiva fugitiva e a sua companheira, murmurou uma, alto o suficiente para que o veneno chegasse. Sofia enrijeceu, o rosto corando como o vinho do Dão. Ignoras, sussurrou Ana, apertando a mão dela. Mas o dano estava feito, o burburinho espalhou-se como fogo em palha seca. De regresso à casa, Sofia desabafou. Esta terra é pequena, Ana. Cascais parece um paraíso, mas os julgamentos são ondas que nos afogam. E se minha mãe? A mãe de Sofia, Dona Isabel, era o pilar da família, viúva aos 40, criara 3 filhos sozinha com o salário de costureira e as pensões de marinheiro. Vivera em Coimbra antes de Lisboa, onde aprendera a bordar mantos para procissões e a cantar modas antigas. Amava Sofia com a ferocidade de uma leoa, mas o catolicismo tecido na sua alma tremia perante o desconhecido. Naquela tarde, ela chegou sem aviso, o avental ainda sujo de farinha de um pão que cozia para os vizinhos. Ouvi boatos, filha. Sobre ti e a Ana. E o Miguel, coitado, a chorar na taberna. Sofia, de pé na sala com as fotografias da avó a vigiar, respirou fundo. Mãe, é verdade. Eu amo-a. Não como amiga, mas como o mar ama a praia, inevitável, eterno. Dona Isabel sentou-se, as mãos trêmulas no colo, recordando a própria juventude, quando sonhara com uma prima de Viseu que partira cedo demais. Em Portugal, o amor é como o fado, dói, mas cura. Se te faz feliz, quem sou eu para julgar? Mas prepara-te, o mundo não perdoa fácil. O apoio, embora titubeante, foi o bálsamo que Sofia precisava. Juntas, mãe e filha prepararam um jantar tradicional, cataplana de marisco, com amêijoas e camarões colhidos naquela manhã, regado a vinho verde espumoso. Ana juntou-se, nervosa, trazendo um ramalhete de ervas silvestres de Sintra, alecrim e tomilho, símbolos de memória e lealdade. A conversa fluiu devagar, entre garfadas e risos forçados, tocando em memórias, a avó cantando a imoraria para acalmar birras infantis, as festas de Natal com rabanadas e filhós. Vocês duas sempre foram como irmãs, disse Dona Isabel, pausando. Mas se é mais, então que seja com honra. Portugal mudou, olha as marchas do orgulho em Lisboa, as mulheres que agora contam as suas histórias sem vergonha. À noite, com a mãe deitada, Ana e Sofia saíram para o terraço, onde as estrelas piscavam como lanternas de festas antigas. O som distante de um acordeão na praia misturava-se ao sussurro das ondas. Obrigada por ficares, murmurou Sofia, encostando a cabeça no ombro de Ana. Pela primeira vez, sinto que podemos construir algo real. Ana beijou-lhe a testa, um gesto casto mas profundo. Vamos, devagar. Como o vinho que melhora com o tempo.
Os dias seguintes foram de redescoberta, entrelaçados com a tapeçaria cultural de Cascais. Visitaram o Museu do Mar, onde relíquias de caravelas contavam de amores separados por oceanos, e Ana sussurrou: "Somos como estas velas, Sofia, guiadas pelo vento, mas sempre voltando ao lar." Sofia, rindo, rebateu, ou como as sereias das lendas minhota, cantando para atrair o que é nosso. Mas o cao trau pairava, como nuvens sobre o cabo da roca. Miguel, não satisfeito com o divórcio pendente, enviou uma carta anónima à Câmara Local, acusando Sofia de negligência profissional por distrações pessoais. O escândalo ameaçava o emprego dela e, com ele, a estabilidade que construíam. Numa noite de insônia, Ana acordou Sofia com uma ideia: escrevamos a nossa história. Não em segredo, mas para o mundo. Um artigo para o Jornal de Cascais sobre amizade, amor e resiliência portuguesa. Sofia hesitou, o medo como âncora. E se nos destruírem? Mas Ana, com olhos firmes, respondeu: então renascemos, como fênix do Tejo. A decisão de expor a sua verdade foi como lançar uma garrafa ao mar, um ato de fé num oceano imprevisível. Na manhã seguinte, sentadas à secretária de Sofia, uma peça antiga de madeira de castanheiro, entalhada com motivos de videiras do Douro, elas esboçaram o artigo. Ana, com a caneta voando como gaivota, tecia frases poéticas. Em Cascais, onde o Atlântico beija a terra com fúria e ternura, duas mulheres aprenderam que o fim de uma amizade pode ser o nascer de um amor protetor. Sofia adicionava toques pessoais, recordando anedotas. O dia em que, adolescentes, fugiram para a Serra de Sintra para escapar a uma bronca familiar e ali, sob carvalhos centenários, partilharam o primeiro segredo: um beijo inocente roubado num jogo de verdade ou consequência. Foi ali que soube, confessou Sofia, corando. Mas o medo calou-me, como cala o sino das igrejas em dias de luto. O artigo, intitulado Laços Restaurados, uma história de saudade e coragem, foi submetido ao Jornal de Cascais, um semanário local que misturava notícias de festas de Our Lady of the Sea com crónicas sobre o património. A editora, uma mulher de meia idade com óculos de armação grossa e um passado de ativista nos anos 70, aceitou com entusiasmo discreto. Portugal precisa de mais vozes assim, disse ela ao telefone, a voz rouca de quem fumara muitos cigarros durante a Revolução dos Cravos. Mas a publicação, numa edição de sábado, foi como acender um fósforo numa poça de azeite. Os boatos explodiram. Na padaria da esquina, onde o cheiro de pão quente era bálsamo diário, as padeiras cochichavam atrás do balcão. Viste o jornal? Aquelas duas. Que escândalo para as praias de Cascais. Na missa da Sé de Cascais, o padre, num sermão sobre os laços do matrimónio, lançou olhares laterais que queimavam como sol de agosto. Dona Isabel, a mãe de Sofia, enfrentou o primeiro confronto na feira semanal. Uma prima distante, com um cesto de legumes no braço, sibilou: traíste a família, Sofia. O que diria a tua avó? Mas Dona Isabel, com a força das mulheres alentejanas que eram campos sob o sol inclemente, rebateu: a minha mãe cantava fado de amores proibidos. O amor não trai, a mentira que o faz. Sofia, no trabalho, sentiu o peso. Colegas que outrora partilhavam café agora desviavam o olhar e um superior convocou-a para uma conversa informal sobre imagem pública. A Câmara valoriza a descrição, Sofia. Isto pode afetar os turistas. Ela saiu dali com o estômago revirado, como após uma travessia de barco em mar revolto. Correu para Ana, encontrando-a na Biblioteca Municipal de Cascais, rodeada de livros sobre Fernando Pessoa, o poeta que entendera as múltiplas almas do amor. Não aguento, Ana. Talvez devêssemos fugir para o Algarve ou até para a Espanha. Ana, fechando o volume de mensagem, abanou a cabeça. Fugir é negar quem somos. Lembra-te do 25 de Abril, a liberdade veio de enfrentar, não de esconder. Para fortalecer o espírito, organizaram um piquenique na praia do Tamariz, convidando Dona Isabel e as irmãs de Sofia, Maria, a enfermeira pragmática de Oeiras, e Joana, a artista de rua em Lisboa. O cesto transbordava de iguarias, empadas de bacalhau, salada de polvo e um bolo de bolacha caseiro que Ana aprendera com a mãe. Sentadas na toalha xadrez, com o mar como plateia, partilharam histórias.
Joana, com tatuagens de azulejos nos braços, contou de uma exposição onde pintara retratos de casais LGBTQ mais inspirados em lendas portuguesas. Vocês são heroínas modernas, como as Tágides de Camões. Maria, mais reservada, admitiu: eu sempre soube, Sofia. E apoio-vos, mesmo que o coração dou pela família dividida. Dona Isabel, cortando o bolo, ergueu a voz: basta de tristezas. Hoje brindamos à vida, como nas festas de São Pedro. O momento de leveza foi interrompido por uma chamada. Miguel, furioso com a publicação, processara Sofia por difamação, alegando que o artigo retratara como vilão. O CAO terá ao atingir o pico, uma tempestade que ameaçava engolir tudo. Naquela noite, no escritório de um advogado em Estoril, um homem idoso com bigode grisalho, histórias de casos da ditadura, elas ouviram o verdito. Ele tem provas débeis, mas o julgamento público será o verdadeiro tribunal. Sofia chorou, o corpo sacudindo como folha ao vento. Ana, abraçando-a, sussurrou: eu protejo-te agora. Como tu me protegeste. A reviravolta veio de onde menos esperavam, a comunidade. Mulheres de Cascais, donas de casas, professoras, guias turísticas, organizaram um encontro de vozes, inspirado no artigo. No salão paroquial, sob retratos de santos que pareciam aprovar, dezenas reuniram-se. Uma viúva de pescador falou de amores não ditos na juventude. Uma jovem tatuadora leu poemas sobre identidade que era em português arcaico. Sofia, convidada a falar, subiu ao púlpito com Ana ao lado. Obrigada por verem-nos não como escândalo, mas como histórias vivas. Em Portugal, o amor é como marisco na cataplana, temperado pela vida, mais saboroso quando partilhado. Os aplausos ecoaram e até o padre, presente, abençoou. Deus ama todos os laços. Miguel, confrontado com o apoio, retirou a queixa dias depois, partindo para o Brasil em busca de novo começo. O gesto protetor da comunidade restaurara não só os laços delas, mas de ser uma rede maior. Com o escândalo dissipado como névoa matinal, Ana e Sofia mergulharam numa fase de construção, onde cada dia era tijolo numa casa de sonhos. A pequena vivenda em Cascais, comprada com a herança da avó de Sofia e os royalties do livro de Ana, tornava-se lar. Era uma casa típica da região, paredes caiadas de branco, telhado de telha vermelha curva e uma varanda com vista para o mar onde o sol nascia como uma bênção diária. Elas pintaram as paredes com tons de azul céu e terracota, inspiradas nos azulejos de Sacavém, e penduraram quadros de Joana, paisagens de praias onde figuras femininas entrelaçadas dançavam com as ondas. A rotina entrelaçava trabalho e afeto. Ana escrevia na sala, à mesa com vista para o jardim de laranjeiras, onde o perfume cítrico misturava-se ao sal. O seu segundo livro, Saudades Entrelaçadas, explorava a transição da amizade para o amor, com capítulos dedicados a rituais portugueses, uma procissão de Corpus Christi onde elas seguravam velas juntas, ou uma vindima no Douro que imaginavam partilhar. Sofia, promovida na Câmara por iniciativas culturais inovadoras, organizava tours temáticos, mulheres de Cascais, de fadistas a visionárias, guiando grupos por trilhos onde histórias de rainhas como de Leonor ecoavam. Aqui, onde o mar encontra a terra, as mulheres sempre navegaram além do horizonte, contava ela, o olhar pousando em Ana, que às vezes se juntava como convidada especial para ler certos. A família expandia-se em aceitação. Dona Isabel visitava semanalmente, trazendo potes de conservas, atum em óleo, pimentos assados e lições de cozinha. O amor precisa de sustento, dizia, ensinando Ana a fazer arroz de marisco sem queimar o açafrão. Numa tarde de outono, quando as folhas das palmeiras amarelavam, ela trouxe um álbum antigo, fotografias da avó em Coimbra, posando com uma viola ao lado de uma companheira de palco, cujos olhares contavam segredos. Ela nunca casou, mas foi feliz. Como vocês serão? As irmãs, Maria e Joana, tornaram-se cúmplices. Maria organizava noites de confidências com vinho do Porto, onde falavam de medos e vitórias. Joana pintava retratos delas, capturando o brilho nos olhos que só o amor desperta. Mas o humanismo da história residia nas camadas sociais. Inspiradas pelo apoio comunitário, fundaram um círculo de leitura em Cascais, Páginas de Saudade, para mulheres LGBTQ+, e aliadas.
Reunia-se na biblioteca, sob lâmpadas quentes, lendo autoras como Maria Teresa Horta ou Lídia Jorge, cujos textos desafiavam o patriarcado com lirismo feroz. Uma noite, uma jovem de Oeiras, com mãos trêmulas, confessou: "Li o vosso artigo e ganhei coragem para falar com a família." Sofia, com lágrima no olho, respondeu: "Nós somos ondas, querida. Juntas, movemos oceanos." O romance delas florescia em gestos cotidianos, românticos sem excessos. Amanhãs com café na cama, partilhando o público e rindo de cartoons, tardes caminhando pelo Pardão, mão na mão, contando constelações imaginárias baseadas em mitos lusitanos. Uma noite de lua cheia, na Praia da Rainha, Sofia preparou um piquenique surpresa, queijos regionais, uvas de Alcobaça e uma garrafa de moscatel. "Quero que saibas", disse, de joelhos na areia, "que o meu gesto protetor não foi acidente. Foi o coração a gritar o que a boca calara." Ana, emocionada, puxou-a para um abraço, os lábios roçando em beijo casto, selando promessas sob o luar. Contudo, ecos do passado testavam a resiliência. Uma carta de Miguel chegou, não com raiva, mas arrependimento. "Errei ao julgar o que não entendia. Desejo-vos felicidade." Sofia leu-a em voz alta, rasgando-a depois. "O perdão é nosso, não dele." Ana concordou, mas internamente, a traição antiga deixava cicatrizes, dúvidas que surgiam em noites de insônia, quando o vento levava como fantasmas. O verdadeiro Ceaotral veio no inverno, durante a festa de São Silvestre em Lisboa. Elas viajaram para a capital, misturando-se à multidão que corria à meia-noite, fogos estourando como confetes de esperança. Mas no meio da euforia, Sofia avistou uma figura do passado, ex-colega de Miguel, uma advogada que espalhara os piores rumores. Sofia? Ainda com ela? Que pena, desperdiçando talento num capricho. As palavras cortaram, reabrindo feridas. Sofia, ferida, afastou-se, correndo para uma rua lateral onde o Tejo refletia as luzes. Ana encontrou-a encostada a um muro de azulejos, soluçando. "Eu tenho medo, Ana. Medo de que o mundo nos separe de novo." Ana, ajoelhando na calçada molhada, tomou o rosto dela nas mãos. "Olha para mim. Nós não somos capricho, somos legado. Como as mulheres que bordaram bandeiras na Revolução, como as que cruzaram oceanos em busca de liberdade. O meu gesto agora é este: prometo-te eternidade, em Cascais ou onde o mar nos levar." O beijo que se seguiu foi âncora, dissolvendo dúvidas na chuva fina. De regresso, o inverno trouxe cura. Plantaram um jardim simbólico, rosas para romance, alecrim para a memória e uma oliveira para a paz duradoura. Dona Isabel abençoou com água benta de uma procissão, murmurando orações mistas com feitiços populares. A primavera irrompeu em Cascais como uma declaração de amor da natureza, jacarandás roxos forrando as ruas, o mar mais azul que o céu e o ar carregado de promessa de sardinha assada nas festas de bairro. Ana e Sofia, agora um casal assumido na comunidade, navegavam esta estação com a leveza de quem sobrevivera à tempestade. O círculo de leitura páginas de saudade crescia, atraindo mulheres de todo o Estoril, uma bibliotecária de Sintra que lera Virginia Woolf em segredo, uma mãe solteira de parede que descobrira o amor aos 40. Nas reuniões, chá de camomila fumegava ao lado de pastéis de Belém e as vozes teciam uma tapeçaria de histórias, de saudades transatlânticas a amores que desafiavam o machismo das tabernas alentejanas. Ana terminou o segundo livro numa maré de inspiração, dedicando-o à Sofia, minha onda protetora, e àquelas que restauram laços partidos. O lançamento foi na Feira do Livro de Cascais, sob uma tenda branca onde o vento salgado virava páginas como fantasmas curiosos. Sofia leu o prefácio, a voz embargada. Esta história não é ficção, é a nossa verdade, tecida com fios de fado e esperança. A multidão, família, amigas, estranhas tocadas, aplaudiu e Dona Isabel, orgulhosa, distribuiu amostras de ginginha caseira. Até o padre local apareceu, comprando um exemplar com um sorriso tímido, para aprender mais sobre o coração humano. Sofia, por seu lado, propôs um projeto ambicioso, um festival Amores do Mar, celebrando narrativas queer na cultura portuguesa.
Com o apoio da Câmara, transformaram uma praça em palco, fadistas lésbicas cantando modas adaptadas, poetas recitando versos de Florbela Espanca com twists modernos e instalações artísticas de Joana, esculturas de conchas entrelaçadas representando uniões resilientes. O evento, em junho, coincidiu com o São João, fogueiras na praia, martelos de plástico para quebrar medos simbólicos e balões lançados ao céu com mensagens de amor. Ana e Sofia dançaram uma valsa improvisada ao som de concertina, rodeadas por gaivotas e aplausos, sentindo-se parte de algo maior, a evolução lenta mas inexorável de Portugal, de nação de imigrantes melancólicos para berço de liberdades. Mas o humanismo profundo revelava-se nas vulnerabilidades. Sofia, lidando com o divórcio finalizado, visitava um terapeuta em Lisboa, uma mulher sábia com consultório cheirando lavanda do Alentejo. O trauma da traição não some, transforma-se em sabedoria, aconselhava. Sofia partilhava sessões com Ana, transformando dor em diários conjuntos, entradas sobre noites em que o pânico voltava, mas o abraço do outro dissipava. Tu és o meu farol, escrevia Sofia, e quando as luzes de Cabo da Roca. Um conflito menor de estoas, a pressão familiar para formalizar. Dona Isabel, influenciada por tias devotas, sugeriu uma bênção na capela local, não casamento, mas ritual católico adaptado. Para acalmar as línguas. Sofia resistiu. Mãe, o nosso amor não precisa de papéis, basta o mar como testemunha. Ana mediou, propondo um compromisso, uma cerimónia privada na praia, com elementos pagãos e cristãos, flores de São João, votos trocados ao pôr do sol e uma oração pela avó. Realizada numa tarde de julho, com família e amigas em círculo, foi momento de lágrimas felizes. Juro proteger-te, como o mar protege as falésias, disse Sofia. Ana rebateu, e eu restaurar-te, como a primavera restaura a terra. O verão trouxe viagens, um fim de semana no Algarve, onde praias de falésias vermelhas inspiraram novas histórias, uma escapadela a Coimbra, visitando a universidade onde Sofia sonhara estudar e cantando fado na Sevelha. Em Porto, provaram francesinhas e vinho do Porto na Ribeira, rindo de como o amor as fazia turista na própria terra. Contudo, o CAO terá ao final, não de destruição, mas de crescimento. Veio com uma notícia. Ana descobriu uma gravidez? Não, algo mais profundo. Durante uma ecografia? Espera, não, em exame médico, Ana foi diagnosticada com uma condição crónica, uma anemia hereditária comum em famílias costeiras, agravada pelo stress passado. Pode limitar viagens longas, mas não o nosso amor, disse o médico, um homem de Setúbal com sotaque cantado. Sofia, ao ouvir, não chorou, planeou. Transformou o festival anual em causa Amores Saudáveis, angariando fundos para a saúde feminina. Vamos virar isto em força, disse a Ana, massageando-lhe os pés cansados após um dia de escrita. A comunidade respondeu, doações de livros, concertos beneficentes. Dona Isabel tricotou mantas de lã para noites frias, simbolizando conforto. Ana, inspirada, escreveu um conto curto sobre a doença como aliada, publicado em revistas literárias, celebrando vulnerabilidade como laço humano. O outono em Cascais era poesia viva, folhas castanhas dançando no vento, o mar acinzentado mas sereno, e castanhas assadas nas ruas perfumando o ar de nostalgia. Ana e Sofia, fortalecidas pela provação da saúde, abraçavam esta estação como metáfora da sua jornada, cores quentes após o verde cru da primavera, sabedoria colhida como uvas maduras. O tratamento de Ana, injeções semanais e dieta rica em ferro do marisco local, tornara-se rotina partilhada. Sofia preparava ensopados de tamboril, Ana lia em voz alta enquanto esperavam o chá de ortiga. Somos como o vinho do Porto, envelhecemos, mas ganhamos profundidade, brincava Ana, e Sofia ria, beijando-lhe a têmpora. O Círculo Páginas de Saudade evoluiu para a associação formal Laços do Mar, com sede numa antiga casa de pescadores cedida pela Câmara. Ali, oficinas de escrita e terapia em grupo floresciam, mulheres escrevendo cartas a si próprias, como as saudades dos imigrantes, perdoando traições passadas. Uma mentora convidada, a poetisa de Leiria com dreadlocks grisalhos, ensinava: o amor lésbico em Portugal é como o azulejo, belo na superfície, resiliente na argamassa.
Sofia moderava, Ana facilitava leituras e Dona Isabel servia bolos de nós, tornando-se a avó honorária do grupo. A família alargava horizontes. As irmãs organizaram uma viagem ao Alentejo, vinhas infinitas, sobreiros centenários e noites de céu estrelado onde contavam lendas de moras encantadas, mulheres livres que amavam além das normas. Maria, agora casada com um professor compreensivo, confidenciou: "Vocês inspiraram-me a falar abertamente no trabalho." Joana expôs retratos de laços em Lisboa, com Ana e Sofia como peças centrais, vendendo originais para financiar a associação. O romance delas amadurecia em profundidade emocional. Jornais matinais lidos em dueto, passeios vespertinos pela boca do inferno, agora lugar de poder, não de luto, e noites de fado caseiro, onde Sofia cantava Barco Negro com viola emprestada, Ana harmonizando em sussurro. Um gesto protetor recorrente. Sofia acordava cedo para massagens, aliviando as dores de Ana. Ana, por sua vez, escrevia bilhetes diários, haikus inspirados em baixo, mas com sal português, onde sussurram teu nome na concha, amor eterno. O clímax humanitário veio no Natal, época de família e reflexão em Portugal. Com a casa decorada em ramos de azevinho e presépios de cortiça da madeira, convidaram o círculo para uma ceia comunitária. Mesas geminadas com bacalhau à brás, rabanadas douradas e vinho da bairrada fluíam conversas, de perdas a renascimentos. Uma membro nova, fugida de um casamento arranjado no interior, leu um poema sobre praias de refúgio. Lágrimas e abraços selaram laços, provando que a traição inicial de Miguel fora catalisador para uma rede de cura. No ano novo, na praia ao som de fogos, Sofia e Ana renovaram votos informais. Que 2026 nos traga mais produções e restaurações. O mar aplaudiu com ondas suaves. O fim, ou melhor, o continuum, era bitrágico. Não, humanamente luminoso. Ana publicou uma antologia coletiva do grupo, Vozes das Praias, best-seller regional. Sofia expandiu o festival para Lisboa, unindo Cascais à capital em celebração. Dona Isabel, vendo-as felizes, sussurrou numa missa: "Obrigada, Senhor, por linhas direitas em curvas." Anos depois, idosas na varanda, com netas adotivas do círculo correndo na areia, recordariam: "Acreditamos no fim, mas o gesto protetor virou tudo." Em Cascais, onde o Atlântico eternamente renova, os laços de amizade, amor, humanidade perduravam, tecidos na alma portuguesa, emocional, resiliente, infinita.